Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos, paz e graça, aos irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe a sua vida. Que grande alegria, que bênção no dia do Senhor podermos adorá-lo. E eu lhe convido agora a abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Nós vamos ler um texto na Epístola de Paulo a Filemon. É o segundo sermão nesta epístola. Leremos hoje do verso 8 ao verso número 14. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti nós nos dirigimos em adoração. Contritos nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, mas também sedentos por ouvir a Tua palavra, que é pão para a nossa alma, que tira a sede do nosso interior. Ó Deus, que Tu fales ao nosso coração nesta noite mais uma vez, que Tu conduzas o Teu povo protegido, que Tu venhas com o Teu cício suave para acalmar, ó Deus, a inquietação do nosso coração. Abençoa Tu, ó Deus, o Teu povo, no nome de Teu amado Filho Jesus, é que nós Te pedimos e também Te agradecemos. Em nome de Cristo oramos. Amém. Há um conto no judaísmo racídico muito interessante. É um conto a respeito de um justo que morre. Ao chegar ao céu, ele ouve ruídos horrorosos que vêm de uma sala fechada. Ao perguntar a Deus de onde vêm aqueles ruídos ensurdecedores, Deus diz para que ele vá à frente e abra a porta do lugar de onde vinham aqueles sons. O justo pergunta a Deus que lugar era aquele, e Deus lhe diz que era o inferno. Ao abrir a porta, o justo então ouve o que aqueles miseráveis estavam gritando: eu. A condição decaída do homem faz com que ele priorize o seu eu. A postura do homem caído é uma postura tipicamente egocêntrica. É verdade que por muitas vezes esse egocentrismo é disfarçado em atos de generosidade, de altruísmo, de caridade, de heroísmo, mas tudo para satisfazer o eu que reina. Mas quando o Evangelho é recebido pelo pecador mediante a obra regeneradora de Cristo, o seu eu começa a ser derrotado, o eu começa a perder as lutas, e isso, meus irmãos e irmãs, está presente no texto desta noite. E nós vamos então falar sobre a derrota do eu. Esse é o tema do sermão de hoje. E oxalá que o Senhor, por sua graça e misericórdia, venha trazer edificação aos nossos corações. Venha falar a alma ao interior de sua igreja e tratá-la como convém. Ao continuarmos a análise da epístola de Paulo a Filemon, nós veremos isso e eu vou trazer 3 lições para os irmãos nesta ocasião sobre o tema de hoje. Em primeiro lugar, guarde aí na sua memória, no seu coração. O texto nos mostra que o eu é derrotado pela obediência.
Ao pensarmos sobre a derrota do eu, Paulo vai nos mostrar, nesta carta, a palavra do Senhor, que o eu é derrotado pela obediência. Veja comigo o verso número 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Olha como Paulo então continua a sua correspondência dirigida prioritariamente a Filemon. Nós sabemos quem foi. Nós tendemos, irmãos, a olhar para Paulo caracterizando-o como um homem sisudo, ríspido, um homem preocupado apenas com a doutrina, com cara de poucos amigos, não expressando afetos e sensibilidade aos outros. No entanto, o que temos aqui é um Paulo cuja fineza de caridade e sensibilidade nos impressionam. O apóstolo não está apresentando aqui um tratado teológico com termos técnicos e sutilezas especulativas. É uma carta em que ele expressa aqui uma grande ternura no trato com Filemon e com os demais. Vejam que Paulo aqui entende que por sua autoridade como apóstolo, ele poderia muito bem encaminhar um documento seco para Filemon, dizendo a postura que ele deveria tomar diante da presente situação. Imaginem Paulo dizendo a Filemon: Filemon, preste atenção, observe o prestígio que eu tenho no cristianismo. O que vão pensar de mim caso você não receba Onésimo de volta? Como ficará, Filemon, a minha reputação? Você vai receber, sim ou sim. Mas não é isso que o apóstolo Paulo faz. Vejamos o verso 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo prefere solicitar e não ordenar. Ele solicita em nome do amor. E nós já vimos no início dessa correspondência que Filemon era um crente que procurava amar o Senhor sobre todas as coisas e os santos também. É em nome desse amor que Paulo solicita a Filemon. E olha, interessante, Paulo, ao se referir à sua própria pessoa, ele diz: olha, eu sou Paulo, o velho, e agora ainda mais prisioneiro de Cristo. Paulo não quis aqui chamar atenção para nenhuma prerrogativa dele. Paulo se apresenta como um idoso, e alguém que não pode fazer nada porque ele está encarcerado, ele está preso, e por isso essa correspondência ela se alia às demais como uma carta do cárcere da prisão. Não, o que Paulo quer é que Filemon responda a esta correspondência com o amor bíblico. Meus irmãos, o nosso eu é um grande reino que produz muitas coisas ruins. E certamente Filemon também enfrentava essa dificuldade a despeito do bom testemunho que prestava, conforme Paulo anuncia no início dessa correspondência. E Paulo estava ajudando esse homem a vencer o seu erro. O ego de Filemon poderia então querer insurgir-se nesse momento, assim como acontece conosco, quando nós somos postos diante de alguma situação que demande de nós uma determinada postura. Geralmente o nosso eu se levanta, ele se rebela. Nós queremos então que nós mesmos sejamos valorizados. Nós somos implacáveis em nossas cobranças, nós exigimos os nossos direitos. Mas Paulo aqui está dando uma pista para Filemon. Paulo diz: eu poderia muito bem, Filemon, lhe ordenar essa postura. Eu sou apóstolo, eu tenho responsabilidade, eu lhe gerei, eu sou seu pai na fé. Eu poderia muito bem lhe dar uma bronca agora e exigir que você faça conforme eu estou determinando.
Mas Paulo não faz isso. Paulo diz: eu abro mão dos meus direitos e das minhas prerrogativas. Está aí a pista para Filemão. Filemão tinha de abrir mão dos seus direitos. Em nome de quê? Da obediência à palavra do Senhor. Ao obedecer, movido pelo amor do Senhor Jesus, o eu de Filemão seria golpeado de forma certeira. É isso, amados irmãos e irmãs. O eu é derrotado pela obediência. Ao obedecer ao Senhor, lidando de modo piedoso com a situação que Paulo apresenta a ele, Filemão veria seu eu receber mais um golpe, mais uma derrota. Quando obedecemos a Cristo, é justamente isso que nós estamos expressando, fazendo a vontade dele, não a vontade do nosso eu. Desta forma, o nosso eu é derrotado. Ele sofre um nocaute quando nós procuramos obedecer à vontade do nosso Senhor e não à nossa própria vontade. Quem não se lembra de João o Batista, conforme o relato de João, no Evangelho que leva o seu nome, capítulo 3, verso 30, João Batista falando a respeito de Jesus, diz: convém que ele cresça e que eu diminua. O texto bíblico de hoje nos fala sobre a derrota do eu. E Paulo nos ensina que o eu é derrotado pela obediência. Quando obedecemos a Jesus e não o nosso próprio coração, nosso eu recebe um grande golpe e vai à lona. Mas há uma segunda lição que o texto bíblico deixa para nós. A segunda lição é que o eu é derrotado pela conversão. Veja comigo do verso 10 ao 12. Verso 10 diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Até aqui Paulo não havia falado do problema. Nós sabemos porque conhecemos a correspondência na íntegra. Mas é somente agora que Paulo então vai apresentar a demanda que ele tem para Filemão. Então ele diz: olha, eu vou fazer uma solicitação. Eis aqui o que eu solicito. Eu não estou ordenando. Eu solicito a você em nome do amor. Eu solicito em favor de Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo diz então que teve um contato com Onésimo na prisão. Pela providência divina, Onésimo acabou aparecendo por lá. Nós não sabemos se em Éfeso ou em Roma, mas Paulo teve contato com Onésimo, que era então o escravo fugitivo de Filemão. E Paulo está dizendo para Filemão aqui, mais ou menos assim: olha, Filemão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesses tempos agora em que eu estive preso, eu acabei me tornando pai. E o nome da criança se chama Onésimo. É um escravo fugitivo da sua casa. Eu o gerei entre as algemas. A relação entre mestre e discípulo, na tradição rabínica, Paulo conhecia profundamente, era o mesmo que a relação entre um pai e um filho. É por isso que Paulo então se refere a Onésimo dessa maneira, de uma maneira bem afetuosa. Onésimo era escravo de Filemão e naquele tempo a cultura admitia a escravatura. Os escravos eram considerados apenas como bens móveis. E um escravo fugitivo, a condição dele era pior ainda, era a escória da sociedade. Mas agora Onésimo era um crente, filho do Altíssimo, servo de Cristo Jesus. Olha o verso número 11: ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Paulo está dizendo: antes
Onésimo era inútil para você, porque ele apenas lhe servia naquilo que caberia um escravo fazer. Ele era apenas um patrimônio seu. Utilidade, mas apenas do ponto de vista de fazer alguma coisa para você ali, no que diz respeito aos afazeres da casa, aos serviços. Mas agora não. Agora ele é útil, tanto a mim como a ti. Por quê? Paulo está dizendo, agora, como crente, Onésimo tem serventia de verdade. Agora ele serve a Cristo. Agora o serviço que Onésimo vai prestar é de extrema importância, é relevante, significativo. Você não tem ideia, Filemão. Ele é servo de Jesus. E agora a sua serventia é comprovada. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Vejam só, Onésimo agora é crente. E como crente, ele precisa resolver o seu problema com o seu Senhor. E Paulo diz, eu te envio. Eu vou encaminhá-lo em pessoa. Só que Paulo fala algo bem interessante e emocionante. Paulo diz, ele vai, mas é como se tivessem indo as minhas entranhas. Tal foi o relacionamento estabelecido entre Paulo e Onésimo no cárcere. Foi muito importante esse contato. Paulo agora olha para Onésimo como parte do corpo. E é justamente esse símbolo que Paulo agora quer expressar para Filemão, dizendo, eu mando o Onésimo agora como pessoa. Ele vai pessoalmente aí. Mas é como se o meu coração fosse junto a ele. Agora o Onésimo deveria mostrar para Filemão que ele verdadeiramente seria útil para ele. Onésimo agora tem que resolver o problema. Onésimo fugiu da casa do seu senhor. Agora, voltando como crente, ele precisa encarar o seu patrão de frente. Ele precisa agora resolver de maneira piedosa. É por isso que Paulo então manda de volta. A conversão de Onésimo o colocava agora na mesma condição do seu senhor Filemão. Agora há uma relação que demanda outras exigências piedosas de ambas as partes, tanto da parte de Onésimo, que tem que chegar, pedir perdão, se confessar, restituir alguma coisa, como também por parte de Filemão, que deveria recebê-lo com um amor cristão. Uma coisa interessante aqui, essa carta a Filemão não é um libelo, uma crítica à escravatura. Não é um manifesto revolucionário para que viesse abaixo todo um sistema opressor. Paulo não trata dessa maneira diretamente por uma razão muito simples. A Bíblia não é um manual de justiça social. A Bíblia não é um manual de justiça social. Embora a Bíblia tangencie assuntos relativos à justiça social. Paulo aqui discute a disposição do coração de crentes diante de uma relação que foi rompida por alguma razão. Paulo não quer resolver o problema de Roma, do império, da opressão. Ele quer tratar do coração de duas pessoas que viveram um conflito. O eu de Filemão sofreria agora uma outra derrota. Ele seria agora derrotado pela conversão, tanto pela conversão do próprio Filemão, que era um crente, como a conversão de Onésimo, seu escravo fugitivo, agora também fazendo parte do corpo de Cristo e da igreja. Imagine você aqui na cidade,
em alguma demanda judicial. Imagine que você comprou alguma coisa em uma das lojas aqui da cidade e então você foi prejudicado, você foi lá, conversou com o dono da loja, não resolveu a situação. Depois de muitas idas e vindas, depois de muitas demandas, depois de muitas conversas, estresse dos mais variados, você resolve então buscar ajuda judicial. E aí aquela bagunça, e aquela briga judicial, e aquele litígio, e advogado pelo meio, de repente, enquanto a demanda está em andamento, chega o dono da loja aqui na igreja e diz: olha, eu fui transformado por Jesus, eu sou uma nova criatura. Agora, a conversão vai exigir de nós uma outra postura, uma outra forma de resolver essa situação. É justamente isso que Paulo está falando para Filemon. Filemon, olha, você agora precisa tratar dessa situação de uma outra forma, vocês são crentes agora. Meus irmãos e irmãs, é justamente assim, o nosso eu é derrotado pela conversão, tanto a nossa como a de alguém. Quem ama de verdade, em muitos momentos, tem de renunciar a seus direitos, tem de sofrer um dano, fica na pior. Nós estamos falando então sobre a derrota do eu, e observamos, de acordo com o texto, que o eu é derrotado pela obediência. Em segundo lugar, o eu é derrotado pela conversão. Em terceiro e último lugar, o texto bíblico nos ensina que o eu é derrotado pela bondade. Versos 13 e 14. Primeiro verso 13: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Vejam só, um senhor, de acordo com as leis romanas, poderia fazer qualquer coisa que quisesse com um escravo fugitivo. Escravos naquela época eram torturados por muito menos do que aquilo que Onésimo havia praticado. Senhores chegavam a matar os seus escravos por causa disso. O Estado não intervinha de maneira nenhuma. O escravo era proprietário do seu senhor. E Paulo esperava que Filemon o tratasse de maneira diferente agora. Paulo disse aqui que queria manter Onésimo com ele, uma vez que agora ele era muito útil, porque crente, e ainda mais Paulo se encontrando naquela situação, estava preso. Paulo precisava de muitas pessoas cooperando com o trabalho de proclamação do Evangelho. E Paulo então pensou: bom, esse irmão vai ser muito útil para mim aqui. Seria muito importante para o reino de Deus, o trabalho que o apóstolo realizava. Mas olha só o que diz o verso seguinte, o 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo não queria permanecer com Onésimo sem que houvesse consentimento por parte de Filemon. E por isso Paulo prefere mandá-lo de volta para sua casa. Paulo não deseja que Filemon agisse então por coação, mas por bondade, livre vontade. Paulo aqui destaca aquilo que ele mencionou lá na carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, como sendo partes do que ele chamou de fruto do Espírito. Paulo está falando aqui de bondade. Mas o que é bondade? O falecido Jerry Bridges, no livro A Vida Frutífera, ele afirma o seguinte, procurando definir o que é benignidade e bondade, conforme encontramos lá em Gálatas 5, 22. Abre aspas, diz o Bright: benignidade é um desejo sincero de felicidade para com os outros.
Bondade é a atividade calculada para antecipar essa felicidade. Fecha aspas. A bondade, ela tem a ver com o fazer, com aquilo que nós procuramos fazer pensadamente para o benefício alheio do outro. Mas surge uma pergunta para nós: nós somos bons? Será que nós conseguimos fazer boas coisas, boas obras? Nós imaginamos que aquele que é bondoso, ele faz coisas boas. Mas a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos documentos que nós temos como orientação doutrinária, nos diz algo muito oportuno sobre isso. Vou citar o texto confessional, abre aspas, lá no capítulo 16, parágrafo 1º. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem a autoridade delas são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. O que isso quer dizer em outras palavras? Que quando pessoas que não servem a Cristo fazem coisas que, quanto à matéria, estão em conformidade com aquilo que Deus ordena, são até úteis para elas mesmas e para os outros, mas porque procedem de um coração impuro, não são feitas devidamente, isto é, não agradam a Deus, porque não têm como fim glorificar o Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, que a bondade que nós vemos pelo mundo afora nada mais é do que algo que objetiva apenas o eu daquele que pratica aquele pretenso ato de bondade. É por isso que Paulo está aqui chamando a atenção de Filemão para que ele fizesse aquilo que Paulo o estava instando por meio de livre vontade. Bondade como fruto do Espírito Santo. É justamente isso que Paulo quer ver em Filemão. Paulo não deseja ver em Filemão um ato heróico da parte desse irmão, mas algo cujo fim seja a glória do Senhor. Nesses termos, Filemão abriria mão dos seus direitos de punir o escravo fugitivo, de alguma maneira resolver os prejuízos que haviam ficado por causa da fuga de Onésimo. Ele perderia tudo isso, mas a sua bondade em receber esse irmão glorificava o nome de Jesus. É isso. É essa bondade que o Senhor exige de nós. De nada adianta, irmãos, distribuirmos milhares de cestas básicas. De nada adianta lutarmos pelos pobres. De nada adianta sermos caridosos no tempo atual. De nada adianta fazermos aquilo que muitas pessoas indicam para fazermos, porque assim nos apresentaremos como pessoas humanas, solidárias e caridosas, se o fim não for a glória do nosso Senhor. Se você dá uma cesta básica para se achar mais espiritual do que os outros, isso é abominação. Se você dá carona para se apresentar como uma pessoa humana e caridosa, isso é abominação diante do Senhor. Se você entrega o seu dízimo só para cumprir um rito religioso e o seu nome aparecer na lista do tesoureiro, isso é abominação do Senhor. Se você não fizer, é pior. Mas se você fizer, é algo extremamente desagradável a Deus. Então, quando você vê esses milionários distribuindo grandes fortunas a orfanatos e instituições de caridade,
todos aqueles que estão fazendo, visando apenas o seu nome aparecer nas manchetes, visando apenas serem aplaudidos como homens bons, apesar de serem ricos, são humanos, pensam nos outros. Quando o foco é no indivíduo, o Senhor Deus não dá a sua glória ao outro. Paulo está querendo que Filemão faça isso de livre vontade, como obra do Espírito Santo na sua vida. Caminho para o final, irmãos, já vou encerrar. Eu e você travamos uma luta terrível contra o nosso eu, graças a Cristo, porque se nós lutássemos sozinhos, nós perderíamos constantemente para o nosso eu. Nós louvamos a Deus porque a obra do nosso Salvador nos dá condições de vermos nosso eu perdendo batalhas constantemente. É isso que o texto bíblico desta noite nos diz. O eu é derrotado pela obediência, quando obedecemos ao Senhor, quando procuramos fazer aquilo que Ele determina em Sua palavra, o nosso eu perde a batalha. O eu é derrotado pela conversão. A nova vida nos coloca diante de ações em que nossos direitos são marginalizados na maioria das vezes. O nosso eu é derrotado pela bondade, quando agimos não para sermos engrandecidos, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós golpeamos o nosso eu, que deseja sempre ser o fim das nossas ações, e fazemos isso visando a glória do nosso Deus, e assim o golpe é certeiro na fronte do nosso ego. É isso. Me lembro de uma obra do C.S. Lewis. Eu voltei a ela essa semana para estudar um pouco, reler algumas passagens. Uma obra de 1945, chamada O Grande Abismo. E nessa obra há uma frase famosa do Lewis, que é quando, no enredo do texto, alguém diz: só há duas classes de pessoas no mundo. Aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade. A outra classe, aquelas a quem Deus diz: seja feita a tua vontade. Os miseráveis do conto estão gritando: eu. Deus disse a eles: vocês querem viver para vocês? Você quer viver para você? Você quer glória, você quer honra, você quer o mundo para você? Você quer viver do seu jeito? Seja feita a tua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Transforma o nosso ego dia a dia. Transforma o nosso coração. Que Jesus nos dê a graça e a alegria, irmãos, de vermos todos os dias o nosso eu sendo golpeado e perdendo batalhas, porque convém que Jesus cresça e que nós diminuamos. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui com os nossos irmãos. Obrigado pelos demais que nos acompanham pela internet. Ó Deus, lhe agradecemos porque podemos adorar o Senhor, porque a sua palavra, ó Deus, nos fala contundentemente ao nosso coração. E confessamos, ó Deus, que a luta é grande. O nosso eu quer se levantar todos os dias. E às vezes, ó Deus, por negligência nossa, nós deixamos o nosso eu conduzir-nos. Fazemos aquilo que agrada o nosso eu. Fazemos as vontades do nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Trate-nos, ó Deus, e nos faça ver o nosso ego sendo derrotado dia após dia, até quando o Senhor aprover, ó Deus, derrotá-lo definitivamente. Ó Pai, te agradecemos e suplicamos as suas bênçãos sobre o seu povo,
aplique a sua palavra como o Senhor bem quiser aos nossos corações. Clamamos, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém.